Nós queremos começar esse momento, né, lendo o texto de Marcos, capítulo 10, ok? Que é a base da nossa palavra hoje. Marcos 10, 46 a 52, o encontro de Jesus com o cego de Jericó. O tema dessa mensagem é fé para mudar de vida. Muitas vezes, Jesus passa, mas poucos têm atitude. E eu quero falar nessa noite sobre a atitude deste homem. Tá? A postura de Bartimeu. A sua atitude chamou a atenção do Senhor. Quando Jesus estava passando, ele então gritava com todas as forças que ele tinha. A sua atitude chamou a atenção do Senhor, que então operou um milagre e introduziu Bartimeu numa nova realidade de vida que até então ele sequer sonhara viver. Poder enxergar as pessoas, poder então dar os passos, poder sair de casa sozinho, poder ter um trabalho, poder ter uma família, poder ter filhos, poder ter sonhos realizados. Nós, amados, nessa noite, de certa forma, nós não somos diferentes de Bartimeu. Grave bem isso, querido. Vivemos as nossas limitações diárias. Vivemos com as nossas dificuldades, do quais as valorizamos. Vivemos com as nossas limitações. Até o dia que nós descobrimos o mundo da fé. Foi assim que a vida de Bartimeu foi mudada. Quando ele conheceu Jesus, sim, mas quando ele descobriu o mundo da fé. Quando ele entendeu o princípio da fé. E você, meu querido, que está aqui nessa noite, você tem estado conosco, você que tem buscado uma direção para a sua vida, você que tem clamado para algo acontecer, a mudança nas nossas vidas, a transformação das limitações do nosso dia a dia, as mudanças do nosso caráter, as mudanças das nossas finanças, a mudança do nosso lar, nosso casamento, seja qualquer área da nossa vida, querido, só vai mudar quando nós descobrirmos, então, o mundo da fé. Quando nós entrarmos na dimensão da confiança, na dimensão da entrega. E saiba, queridos, que quando nós começamos a descobrir o mundo da fé, quando começamos a descobrir, então, a realidade da fé, nós entendemos que há uma luta, porque é preciso lutar para que a fé não seja abafada. Você concorda comigo, querido? Então, nessa noite, eu quero desafiar você a aprender com Bartimeu. Vamos ver o que fez de Bartimeu um homem vencedor. O que fez dele alguém experimentar a dimensão da fé. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, e eu quero que você fale comigo, fale assim comigo: Bartimeu, mais forte, Bartimeu sabia quem era Jesus. Amém? Verso 47, pode colocar para mim? Verso 47 diz assim: quando Bartimeu ouviu, a fé vem pelo quê? Ouvir e ouvir da palavra, mas não é ouvir com esses ouvidos, é ouvir com o ouvido da fé. Amém, querido? Muita gente ouve, mas não crê. Quando você ouve na dimensão do Espírito, quando você ouve na dimensão da fé, veja lá, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos entender o que Bartimeu estava dizendo. Ao chamar Jesus, filho de Davi, ele estava reconhecendo que Jesus era quem, gente? Ele estava reconhecendo que Jesus, filho de Davi, era o Messias.
Ele estava declarando publicamente que ele sabia historicamente quem era. Ele acreditava nas profecias. Ele sabia que um dia viria um rei sobre Israel, que ia mudar. Ele estava falando o filho de Davi, reconhecendo que ele era o Messias, reconhecendo que ele era o rei, que se apresentaria ou que assentaria ao trono de Davi, no trono de Israel. E amados, ele tinha conhecimento que essa promessa foi dada ao rei Davi. Qual foi a promessa que foi dada ao rei Davi? Que do trono de Davi viria quem? O Messias. Que o Messias seria um dos filhos de Davi, um dos descendentes da herança de Davi. Como o rei eterno, né? Aquele quem Deus disse. Você pode abrir na sua Bíblia, anotar 2 Samuel 7,13. Nessa passagem de 2 Samuel 7,13 está dizendo o seguinte: eu, diz o Senhor profeticamente, estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Deus estava falando para Davi, né, através do profeta, em 2 Samuel 7,13. Ok? Se você for um pouquinho mais na profecia, né, aí do Velho Testamento, Isaías, aí no verso de número, no capítulo 11, verso número 1, né? Isaías 11:1. Isaías, como profeta, ele diz assim: então brotará um rebento do tronco de Jessé, tá? Que é o pai do rei Davi, e das suas raízes um renovo frutificará. Então, este é mais um título, né, do Messias, e indica, né, que ainda que a árvore da família de Jessé, né, fosse cortada, né, um renovo. O que é um renovo, gente? Um toco cortado, sai um brotinho verde. Isso é um renovo, ok? Então, mesmo que ainda a árvore fosse cortada da família de Jessé, um renovo surgiria das raízes. Então, evidentemente, o último, né, desta linhagem, que poderia ser reconhecido como pertencente a ela, provaria ser o verdadeiro Messias. Então, a história, né, vem mostrando. E isso se cumpriu literalmente em Cristo, querido. O seu pai legal. Quem era o pai legal de Jesus? Quem era o pai de Jesus? Quem era? José, né? O pai legal, não é o pai da terra. José era da descendência de quem? José era da descendência de Davi. José era da descendência real de Davi, né? E por isso ele detinha o direito ao trono. Isso está lá em Mateus capítulo 1, né? Você pode anotar, do 1 ao 16 você vai ver a genealogia, e você vai descobrir então, né, que o pai então de Jesus fazia parte da descendência de Davi. E a mãe, a Maria, sua mãe também era descendente direto, lá em Lucas. Depois você pode ler também, em Lucas 3, do 23 a 31, você vai encontrar na genealogia que, né, desde lá, de Davi, chega até Maria e chega até José. Então, Bartimeu sabia que Jesus era o Messias. Bartimeu sabia que Jesus era o Filho de Deus. Bartimeu sabia que ele era nascido de homem e mulher, mas ele era filho de Davi. É importante, querido, você entender que Bartimeu sabia quem Jesus era. Então, mais do que isso, Bartimeu, ele clamava por misericórdia. E sabe, querido, é importante entendermos que Bartimeu sabia que não tinha nenhum mérito para ser abençoado. Olha aqui para mim. Eu e você não temos nenhum mérito para receber nenhum milagre. Você entende isso? É só pela graça de Deus. E Bartimeu descobriu isso. Bartimeu apelava
pela graça de Deus. Ele apelou para a graça de Deus, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje, amados, muitas pessoas que estão na igreja acreditam em Jesus, mas não sabem realmente quem Jesus é. Não sabem que Ele é o filho de Davi. Não sabem quem realmente Ele é. Outras pessoas ficam longe da bênção de Deus. Outras pessoas ficam longe do milagre, porque se aproximam de Deus com arrogância. Se aproximam de Deus com orgulho. Se aproximam de Deus exigindo. Se aproximam de Deus cobrando. Amados, eu quero dizer para você, a bênção, o milagre, a cura, não é por nada que você possa fazer. Não é nada por aquilo que você tente, de alguma forma, né, dizer que você é bom. Mas é só pela misericórdia. É só pela graça. Quem pode dizer amém por isso aqui? Você sabe quem é Jesus? Amém, amado? Você reconhece Ele como Filho de Deus? Bartimeu aprendeu isso. A segunda coisa que Bartimeu fez para alcançar um milagre na sua vida, né? Para entrar numa dimensão da fé que muda e que pode mudar a tua história. Fale comigo assim: Bartimeu foi insistente e perseverante. Vamos ver o verso 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. E o que ele gritava? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu foi muito insistente e perseverante, porque ele não permitiu que as pessoas o intimidassem em sua fé. Amados, eu e você precisamos aprender a não permitir que as pessoas, circunstâncias, situações intimidem a sua fé. Amém, amados? Bartimeu, olha só a postura dele. Muitos o repreendiam. Eu creio que essa encenação ali é bem light, né? Quando ele tentou gritar, 1 ou 2 chegaram para ele: fica quieto aí, cala a boca. Mas a realidade foi um pouco mais forte do que isso. A repreensão foi grande. Cale a boca, não incomode o mestre. Fica quieto. Em outras palavras, vamos trazer para o português: você é um mendigo, não vale nada, tua vida não vale nada, você está aí jogado para as traças já faz tanto tempo, você quer o quê? Fica na tua. Bartimeu foi persistente. E para entrarmos na dimensão da fé, irmão, você e eu precisamos ser persistentes e precisamos ser perseverantes. Amém? Quando é que você faz isso? É quando alguém, alguma circunstância, alguma pessoa diz para você que você não pode, que você não é capaz, que esse sonho é muito alto para você, que você não tem direito a essa herança, que isso não faz parte da tua vida. Querido, Bartimeu sabia que não tinha nada a ver com ele, tinha a ver com o Messias. E tudo que as pessoas tentam dizer para você, você tem que rebater dizendo: isso não tem nada a ver comigo, isso tem a ver com ele. E quando você entende que não tem nada a ver com você, então você não ouve vozes. Quando uma voz entra para te desqualificar e você aceita, é porque você esqueceu que ele é o Messias. Porque se você souber que ele é o Messias, que não depende nada de você, nada que você possa fazer pode mudar a história, então o que as pessoas falam para você não faz diferença nenhuma. Amém, irmão? Você está aqui, você está ouvindo isso? Você está concordando com isso? Ele não permitiu que sua fé fosse intimidada, que as pessoas intimidassem a vida dele.
Ele estava determinado a chamar a atenção do Senhor, e ele não se importava com o que os outros pensavam ou com o que os outros falavam. Assim, amados, preste atenção, assim também nós, eu e você, precisamos tomar uma posição, tomar uma postura, precisamos fazer da nossa fé uma decisão radical. Amém, querido? Mesmo que a gente sofra pressões de outras pessoas, mesmo que alguém nos critique, para não se envolver com Cristo, para não tomar essa atitude, precisamos perseverar, precisamos insistir. Amém, querido? Olha, quando você tem essa convicção, que não depende de você, que não está em você fazer nada, então a única coisa que você precisa é ter fé. Fé que Ele é o filho de Davi. E Ele vai fazer a diferença. Se Ele mover as mãos, se Ele se voltar para você, se Ele decidir fazer algo especial, você está pronto, você está pronta, ninguém vai roubar isso, ninguém vai impedir. Amém, amado? Se você tem pessoas ao teu lado que tem dito essas palavras contra você, hoje é uma noite de você profetizar. Levante a sua mão e diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu não aceito nenhum impedimento, seja por palavra, seja por pensamento, seja por atitudes de pessoas que tentam resistir à minha fé. Nessa noite, eu declaro: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, eu chamo a tua atenção nessa noite, e ninguém vai me impedir. Amém? Amém, amados? É isso aí. Terceira coisa que Bartimeu fez, olha só, fale comigo assim: Bartimeu tomou uma decisão radical de mudança. Vamos ver o verso 49 a 50. O que está no verso 49? Jesus parou e disse: chamem-no aqui. E chamaram então o cego e falaram para ele: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Só a parte A do verso, para aí, ok? Então veja só, como Bartimeu tomou uma decisão muito importante. E é aí que muitos cristãos fracassam, é aí que muitas pessoas derrapam na curva, é aí que muitas pessoas não conseguem entender por que as coisas não acontecem para a vida dele, porque acontece para a pessoa do meu lado, a pessoa que está atrás, a pessoa que está na frente, mas comigo não acontece. Por que acontece com o outro, com o fulano, com aquele lá, mas comigo não acontece? Olha aí o que Bartimeu tem para nos ensinar. Preste atenção, querido. Ao ouvir o chamado de Jesus, qual foi a atitude de Bartimeu? Bartimeu, ele já lança de si a capa. Você sabe que a capa tem uma história? A capa, na cultura oriental e naquela época, representava também classe social. Tá? Então seria, assim, não é isso que eu vou falar, tá? Mas é só para você, para ajudar você no entendimento, entendeu? Tá? É a diferença entre você usar o Bamba ou de você usar o Nike. Você nem sabe o que é Bamba, né? Que chute, você não sabe o que é isso, né? Ok? Eu sou do tempo do que chute, né? Ok? Então, né? Daquela roupa, né? Aquela etiqueta, tipo, não vale nada, né? E da etiqueta lá, Yves Saint Laurent, aquela, né? E outras por aí, tá? Então, a capa falava da sociabilidade, né? Do nível da pessoa, que tipo de roupa que você veste, que tipo de marca que você tem, mostra que tipo, né? Hoje, por exemplo, né? Que carro que você tem, que bairro que você mora, qual que é a sua estrutura, quer dizer, você se comunica. Naquela época não tinha carro, não tinha nada, tudo isso era falado pela túnica, e também tinha uma túnica para o mendigo. Da mesma forma que tinha uma túnica para um rei, que tinha uma túnica para um sacerdote, que tinha uma túnica para um profeta, tinha uma túnica para o mendigo.
E qual foi a primeira atitude, então, de Bartimeu? Pegou aquela capa de mendigo e jogou no chão. O que ele estava falando, querido? Eu nunca mais vou ser um mendigo. Eu nunca mais vou passar necessidade. Ninguém vai ter que pegar na minha mão mais e me levar para os lugares que eu preciso ir. Oh, irmão, preste atenção nisso. E ele estava cego. Quando ele jogou a capa, ele estava cego. E é aí que muitos crentes não conseguem entender. As pessoas querem ver primeiro para depois abandonar as suas velhas práticas. Elas querem ver primeiro para depois abandonar seu estilo mental de miserável. Elas querem ver primeiro, Deus tem que mandar um presente do céu para eu sair dessa posição miserável que eu estou. Não, querido, primeiro você toma atitude radical de dizer, eu não quero mais isso para mim. Eu não vou viver mais miserável. Eu não vou viver mais um cego. Eu não vou viver mais um desgraçado. Ele tinha certeza que ele seria curado. E a cura ia conduzir ele para um novo estilo de vida, para uma posição nova, para uma realidade nova. Querido, é assim, a fé é assim, a fé antecipa as coisas, irmão. É como se a fé se antecipa, a fé vê o milagre, a fé vê as coisas acontecerem, mesmo antes que não aconteça. É aquilo que Hebreus diz, a fé chama a existência as coisas que não existem, como se fosse. Querido, você tem que tomar isso, e mesmo que não aconteça, ali naquele primeiro momento, imediatamente, mas você continua com a identidade da fé. Eu tenho a fé, eu tomo posse da fé. Querido, a fé se antecipa. A fé vê o milagre antes mesmo que ele aconteça. E assim, Bartimeu, ele já assumiu uma nova postura. Jogando já então a sua veste, a sua indumentária de pedinte, de mendigo. Querido, isso é uma grande lição para mim e para a tua vida. Porque às vezes nós oramos a Deus, mas nós não damos passos de fé. Nós oramos a Deus, mas continuamos agindo como se não fosse acontecer nada. E como a fé, irmão, preste atenção nisso, a fé sem obras é morta. Você já ouviu isso na sua Bíblia? A fé sem obras é morta. Nós acabamos não provando a transformação. Sabe por quê? Porque não tomamos a atitude antecipada que a fé pede. Se a capa está fedorenta, meu irmão, você tem que arrancar e jogar fora. Se ela é a identificação de você com um nível miserável de vida pessoal, espiritual, financeiro, você tem que se posicionar, porque Deus vai tirar a limitação. No caso de Bartimeu era cegueira, no seu caso eu não sei, mas se você crê, Deus vai arrancar de você a tua limitação pela fé, em nome de Jesus, e vai te levar a um novo nível de vida que você nunca experimentou. Amém, amado? Minha pergunta, você tem lançado? Você tem, como Bartimeu, lançado a capa? E se lançado diante de Jesus para poder receber o teu milagre? Eu quero falar um pouco sobre milagre hoje, porque milagre é a intervenção sobrenatural de Deus sobre um decreto humano de impossibilidade. Isto é um milagre. Bartimeu era cego de nascença. Nasceu cego. Pense, irmão. Eu quero dizer para você que às vezes nós muito facilmente nos acomodamos numa situação de cegueira, numa condição de miserável, numa condição de incapaz. E temos muitos motivos. Nascemos cegos. Vou dar um exemplo. Meu pai me largou, me abandonou quando eu era criança. Nasci num lar que não tem dinheiro. Nasci numa família onde não havia respeito.
Não tive oportunidades de estudar. Quando eu era pequeno, eu só apanhava. Só falavam para mim que eu não valia nada, que a minha vida não prestava. Quando cresci, me tornei um nada, um Zé Ninguém, uma Joana Ninguém, uma Maria Ninguém. E nos acomodamos. E Jesus passa. E nós não aprendemos a linguagem da fé. Para chamarmos a atenção do Mestre para dizer, apesar de ter nascido cego, apesar de ter nascido na prostituição, apesar de ter nascido na pobreza, apesar de ter nascido na dificuldade, apesar de ter nascido no abandono, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muda a minha história. Irmão, eu creio que nessa noite, quando nós falamos que Bartimeu era cego de nascença, é para reforçar que situações naturais, elas são mudadas pelo decreto sobrenatural. É cego de nascença, não tem o que fazer. Quantas vezes você já ouviu, já pensou e talvez já falou, isso aqui não tem jeito. Quando você fala isso, você está assinando embaixo o seu atestado de morte daquele milagre, porque nunca vai acontecer nada naquela área que você disse isso. Você está me ouvindo, meu irmão? Então, Bartimeu era cego, mas era um cego inconformado, porque ele descobriu o caminho da fé, o caminho do invisível, e o caminho do invisível, ele é feito com o exercício da fé. Por exemplo, nada deixa lá o céu, sem que algo deixe a terra. Não adianta, irmão. Você quer um milagre, mas você não quer largar nada, não quer largar sua miserabilidade, não quer mudar sua mente que é fracassada, você não quer mudar os seus pensamentos, não quer mudar os seus hábitos, não quer ler a Bíblia, não quer ter um padrão, né, de santidade diante de Deus, e quer que algo do céu caia sobre o teu colo. Não vai cair, porque aquilo que sai do céu pede que algo saia da terra. Sai da sua vida, sai da sua boca, sai da sua atitude. Agora, o que é que tem que sair da terra? Isso aqui é uma forma de dizer, irmão, que as minhas orações saem da terra. O meu clamor sai da terra. A minha entrega sai da minha boca e sai da minha vida. A minha fé, a minha rendição, a minha confiança, o meu descanso. Abra comigo lá, Salmo 37. Vamos ler do verso 1 até o verso 5. Isso vai dizer um pouquinho para você o que é entrar nessa dimensão do invisível. Aqui diz assim, começando no verso 1. Não se aborreça. Fale para a pessoa que está do seu lado, não se aborreça, irmão. Por qualquer coisa. Hã? É a primeira coisa que rouba a fé das pessoas, que tira a pessoa do sobrenatural, que tira a pessoa da dimensão da fé, que tira a pessoa do invisível, que traz ela para o chão, traz ela para a derrota. É o quê? Veja só, não se aborreça, por quê? Por causa dos homens. Que tipo de homem? Homem mau. Não se aborreça por causa da maldade. Não se aborreça para aquelas pessoas que tentam puxar você para o chão. E olha só, grava isso. E não tenha inveja. Isso é para nós, hein? E não tenha inveja dos perversos. Pois, como o capim, esse perverso que, através da perversidade, conquista muita coisa que você gostaria de ter e não alcançou, querido. Ele vai acontecer isso aqui, ó. Logo ele vai secar igual o capim. Você está ouvindo isso? Pois como o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Quando a gente vai ler uma promessa, a gente tem que ler o contexto da promessa. Tá? Verso 3 é muito importante. Olha só. Confie em quem? No Senhor. Hã? E faça o quê? Faça o bem, cara. Fé sem obras é morta. Eu tenho fé, mas não faço nada. Faz o bem, acha uma forma de fazer alguma coisa. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de
segurança. As pessoas querem pegar eu quero só segurança, mas não quer ter fé, não quer fazer o bem. Irmão, não funciona. Tem que sair da sua boca confiança, declaração, palavra profética. Do seu bolso tem que sair oferta, do seu bolso tem que sair atitude, da sua boca tem que sair, né, desejos e planos de fazer o bem. Amém, irmão? Aí então você habitará seguro na terra. E daí podemos ler no verso 4, que é o que todo mundo gosta de ler, né? Mas não pode esquecer o contexto. Deleite-se do Senhor, alegre-se do Senhor. E Ele vai fazer o quê? E Ele atenderá o quê? Aos desejos do seu coração. E verso 5, entrega o quê? O teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, Ele agirá. Precisa sair alguma coisa da terra, irmão? Precisa. Segundo essa palavra que eu li para você, precisa. Hã? Quantos aqui precisam de um milagre nessa noite? Levante a mão, eu preciso. Né? Um homem e uma mulher que clama de joelhos é maior do que um exército. Amém, amados? Você tem que entender o seguinte, que, fale comigo assim, as lutas sempre cercam o nascimento de um milagre. Vai ter luta, irmão. Né? Então, ali Bartimeu chamou a atenção, porque ele não deu ouvidos a homens maus, homens perversos, ou impedimentos, ou pessoas, ou circunstâncias. Não, ele tomou uma decisão convicta. Eu vou mudar a minha vida hoje. É agora. Amém, irmão? Já você veio para esse culto aqui só para passar tempo? Não. Se Jesus está passando por aqui, é tempo de milagre. Fale comigo assim, Bartimeu saltou na direção de Jesus. Verso 50, a parte B do verso. Né? Então, o que ele fez na parte A? Arrancou a capa e jogou no chão. E a outra parte do texto diz que, lançando sua capa para o lado, de um salto ele se pôs em pé. E dirigiu-se até Jesus. O que eu quero dizer aqui, irmão? A Bíblia diz que ele se levantou num salto. O que o salto fala para mim? Né? Salto fala de intensidade. Saltar fala de alegria. Saltar fala de júbilo. Saltar fala de paixão. Em resposta a Deus. Mas infelizmente, muitas pessoas querem se relacionar com Cristo, mas são frias, são tímidas, são acanhadas, são sem expressão. Gente que parece que não está nem interessado de que algo aconteça. Não parecem interessadas no envolvimento radical com o Mestre. Por isso, não chamam a sua atenção. Jesus só parou porque a sua atenção foi chamada por uma atitude radical. Às vezes você reclama que Jesus não olha para você, não para e pergunta para você o que você precisa. Mas eu devolvo a pergunta para você. Quantas vezes você chamou a atenção de verdade de Jesus? Fala para mim. Você ficou murmurando, reclamando da sua situação, da sua cegueira, dos seus problemas? Ou você tomou uma atitude de alguém que de fato está interessado no milagre? Eu quero uma mudança radical, eu vou pagar esse mico. Ou você é o certinho? Dá um pulo aí, irmão. Dança aí. Parece um boneco de Olinda, né?
Irmão, você tem vergonha de saltar? Você tem vergonha de pular? Você tem vergonha de chorar? De dançar, de se alegrar na presença de Deus? Então Jesus não está aqui, filho. Você não veio aqui para chamar a atenção dele, então. Alô? Alguma coisa é. Eu não estou falando de reverência, viu? Não estou falando de bagunça. Eu estou falando de pessoas que querem chamar a atenção. Não ficam aqui olhando para o lado, olhando para a lâmpada, olhando para cima, olhando para os defeitos, olhando para o que está torto, olhando se o som está legal, olhando se isso e aquilo. Não, cara, você não veio aqui para isso. Não veio para isso. Você veio para tomar uma atitude em relação à sua situação. Porque onde Jesus está passando, e você está atado em alguma área, e você não faz nada, então você não tem fé. Porque fé sem atitude, ela é morta. Será que Jesus vai me ver? Jesus está passando. Irmão, se você está cego, nasceu cego, e quer uma virada radical, não dá para chegar para a pessoa do lado e falar, vai lá, vê se ele pode vir atender. Porque senão, irmão, você não quer uma mudança, você quer continuar cego. Quando Jesus passa, quando Jesus te chama para um encontro, como você responde, irmão? Você é quente, você é intenso, ou você é frio, sem expectativa quando tem uma necessidade? Eu vou para a igreja, minha vida está enrolada, eu estou cheio de problema. Vai e volta, mas não chamou a atenção de Jesus de nenhuma forma. Então por que você veio? Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com o som, não tem nada a ver com os músicos, tem a ver com Jesus. E tem a ver com a sua fé. Às vezes as pessoas acham que eu vim para o culto e o culto vai fazer algo por você. Não, é Jesus para fazer algo por você. Aqui é só uma forma de ajudar você expressar o seu coração, sair da frieza, ir para aquela postura quente e dizer, Deus, muda, porque eu não vou sair desse culto sem uma mudança. Quando Jesus te chama para um encontro, como você responde? Com prontidão, entusiasmo ou preguiça? Desculpa, estou muito cansado. Se Jesus estiver cansado, filho, nós estamos fritos. Né? Agora, tem muita gente preguiçosa que não recebe o milagre e fala que Deus não faz as coisas para ele. Você concorda comigo, irmão? Nós estamos pegando aqui o segredo de Bartimeu. De um cara que queria uma virada. Então, se você quer uma virada, pega as dicas desse cara. Tá? Olha só o que ele fez. Fale comigo. Bartimeu sabia o que ele queria. Verso 51. Vamos ver lá. Olha só. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Mas é tão óbvio, né, pastor? O cego quer ver. Mas não é tão óbvio assim, que eu conheço muito cego que não quer ver. Bastante. Bartimeu sabia o que ele queria. Bartimeu, ele, mais do que isso, ele podia ter pedido algo. Ele sabia que naquela hora, ele podia ter pedido outras coisas. Mas Jesus fez a pergunta direta. E Jesus sempre faz isso, cara. Jesus não gosta de enrolação, viu? Fala para a pessoa do seu lado. Jesus não gosta de enrolação. O que você quer que eu te faça?
Bartimeu sabia o que queria, mas mais do que isso, ele sabia que embora o seu desejo estivesse no rol do impossível, ele sabia que Jesus podia realizá-lo. Por isso ele foi firme e direto. Tem muita gente que não tem essa convicção que Jesus não gosta de enrolação, e ele também não tem fé para pedir o que ele quer, ou o que ele precisa. Ele é cego, mas deixei para Jesus, minha unha está encravada. Tá bom, então vamos desencravar essa unha aí, continua cego. Quem está entendendo o que eu estou falando? Hã? Bartimeu disse, eu quero ver. E ele entendia como cego, ele era dependente dos outros, ele andava sem direção, ele precisava de alguém para lhe apontar o caminho, ele vivia nas trevas, porque nunca enxergou, ele não enxergava os obstáculos, né? E tropeçava, caía, se arrebentava. Mas Bartimeu, ele não só queria ver naturalmente, mas ele queria também ver espiritualmente. Tudo na Bíblia, querido, tem a parte espiritual envolvida. Bartimeu, ele queria sair, não só daquela situação de não ter enxergado a vida inteira, ele queria também sair da cegueira espiritual. Salmo 13, verso 3. Um personagem da Bíblia fez uma oração importante que você e eu precisamos entender. Olha só o que ele diz. Verso 3. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. Davi sabia desse princípio de cegueira espiritual. Cegueira, sonolência, indolência, é tudo na mesma linha, gente. Presta atenção, tá? Davi sabia muito bem sobre este princípio espiritual. O que é dormir o sono da morte? Isso não é uma poesia. Senhor, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Não é uma poesia. É uma declaração enfática a respeito de algo que ele estava vivendo. O que ele estava dizendo? Não me deixa, Senhor, entrar na morte espiritual. Não me deixa viver debaixo de culpa e de condenação. Não me deixa, Senhor, permanecer na Tua presença sendo alguém hipócrita. Alguém que não vive aquilo que prega. Não me deixa, Senhor, entrar na religiosidade, viver debaixo da lei. Não me permita eu cair da graça e achar que eu posso alguma coisa, que a minha vida está redondinha, que o meu casamento está bacana, mas eu vou achar que a religião vai fazer alguma coisa na minha vida. Não vai. É só a graça de Deus. Entrar na cegueira espiritual, dormir o sono da morte, é viver debaixo de condenação. O que é uma pessoa que está debaixo de condenação? Nós já pregamos aqui as semanas anteriores. O que acontece? Uma pessoa condenada é uma pessoa atada. O que um cego é? Uma pessoa que não consegue se mover de um lado para o outro sem a ajuda de outras pessoas. O que uma pessoa debaixo de condenação também é? Uma pessoa medrosa e fica atada pelo medo, fica atada pela culpa, fica atada pela condenação e entra em cegueira espiritual e já não consegue mais ver Deus, não consegue mais enxergar os planos de Deus, não consegue mais aceitar os propósitos de Deus e não consegue mais se movimentar livremente de um lugar para outro, porque está cega espiritualmente. Abandona o ministério, deixa aquilo que está fazendo, recua, diz, olha, eu estou numa estação que eu não posso, diz isso, diz aquilo, tem alguma coisa pegando. Agora, claro que nós somos uma igreja de ministério, nós incentivamos as pessoas que estão no lugar e que podem ser mais úteis no outro lugar, então nós levamos e ajudamos essas pessoas a irem para outros lugares. Isso é uma coisa. Agora, as pessoas que sabem que é para lá que ela tem que ir,
e não consegue ir porque está atada, está entrando em cegueira. A fé não está operando. Você está entendendo, irmão? Davi clamava ao Senhor: Senhor Deus, ilumina os meus olhos. Em outras palavras, Senhor, me tira da ignorância. É isso que ele está dizendo. Me tira, ignorância são trevas, né? A raiz da palavra grega por ignorância é trevas. Me tira das trevas. Quando está escuro, você não enxerga nada. E se você tentar andar nas trevas, como lá, né, o Provérbios diz, como também o Velho Testamento diz, se você anda numa noite sem luar, numa noite escura, você faz o quê? Você tropeça aí, cai, sem saber aonde bateu a cara. Nem por que caiu. Por que o irmão saiu da igreja? Presta atenção, fica ligado. Davi clamava: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, me tira da ignorância, me tira do medo, me tira da condenação, me tira da culpa, da rejeição, do medo de rejeição, da autossabotagem, de procrastinação, de ficar adiando aquilo que você sabe que Deus tem para você, mas você fica adiando, deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã, e amanhã nunca chega. Todos esses sentimentos da alma, querido, que eu estou falando nessa noite, nos tiram da vida do Espírito, que é a vida na presença de Deus, na vida no propósito de Deus, nos fazem cair da graça, que é aquilo que Paulo escreve para os Gálatas: Gálatas, vocês começaram no Espírito e agora estão na carne, vocês caíram da graça. Começaram bem e estão agora religiosos. Começaram cheios de fogo, agora estão aí na mornidão. O que aconteceu? Querido, todas essas coisas nos tiram da vida do Espírito, nos fazem viver acorrentados e atados a sentimentos de derrota e frustração. Pense, nós estamos falando de Bartimeu. O que muitas pessoas pensam, e olha só, o que muitas pessoas pensam ser humildade, quando se contentam com qualquer migalha, com qualquer coisa, é na verdade o quê? Falta de fé. É cair da graça, é sair do amor de Deus e do perdão de Deus. Quando você aceita algo menos daquilo que Deus diz que você está caindo da graça. Quando você aceita o que as pessoas dizem, que você não pode, que você não é amado, que você não é aceito, que isso não é para você, mas você sabe que isso é seu, então, meu irmão, você está saindo da graça e do amor de Deus. Olha só, Bartimeu, ele jogou a capa de mendigo fora. Ele abandonou o estilo de vida de mendigo. Vivendo do quê? O que um mendigo vive, gente? Antes das esmolas. Migalhas. Sobras. Restos. Alô, você está aqui? Nós estamos falando de um estilo de vida espiritual. Você tem acesso a uma mesa. Você se alimenta do quê? Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse por mim viverá é viver a vida que vale a pena, é viver a vida da fé, é a vida do propósito, é a vida da realização, é a vida da verdade, é a vida da transformação. E não viver das migalhas como muitos aceitam. É a vida da condenação, é a vida do não posso, é a vida do não sou capaz, é a vida que isso não é para mim, a vida estou desanimado, é comendo das migalhas. Bartimeu jogou a capa, que representava o estilo de vida, e dizendo: a partir de hoje eu quero comer junto com o mestre. A partir de hoje eu abandono a vida de mendigo. Eu não vou viver mais das migalhas.
Irmão, você precisa entender esse princípio, porque às vezes a gente pensa primeiramente nas esmolas, né? Mas a primeira coisa, o básico do básico é: você tem alguma coisa para me dar para comer? E o que a maioria das pessoas fazem? Dão o que sobra. Essa é a dieta do mendigo. Dieta balanceada do que sobra. Vivendo não só das migalhas, mas vivendo das esmolas, de uma vida de miséria. Um mendigo passa vergonha, passa frio, tem abandono, está debaixo de rejeição. E o que é pior de tudo isso, literalmente, um mendigo vive a vida sem a graça, é a desgraça. Agora, por entender isso, Bartimeu podia pedir, talvez ali quando o povo de Jesus passando, se ele tivesse uma mentalidade de mendigo, ele ia pedir: alguém pode me dar uma moeda? Alguém pode me dar algum adjutório, né? Acho que veio essa palavra na minha mente, eu nem sabia o que era agora. Falei, isso é coisa tão velha que, né? Dá uma ajuda, né? Alguém pode me dar uma ajuda? Isso é estilo de vida de mendigo, gente. Alguém pode me ajudar a minha família? Mas, como ele não tinha essa mentalidade, ele pediu o quê? O máximo, aquilo que seria a libertação. O que é? Se eu enxergar, nunca mais vou ser mendigo, vou trabalhar, vou ganhar meu pão, vou ter uma família, vou ter filhos, vou ter um ministério, vou poder seguir o mestre. Ele cria de todo o coração que tinha chegado o tempo final da mendicância. Eu quero dizer nessa noite que da mesma forma, hoje é o dia de você sair debaixo desta mendicância natural e sobrenatural. Ou espiritual, né? Porque hoje Deus trouxe você aqui, porque é tempo de cura, de restauração e de mudanças. Amém? E para a gente finalizar, fale comigo assim: Bartimeu não queria somente a bênção. Bartimeu queria seguir o mestre. Vamos ver aqui o último verso, 52. Jesus disse para ele: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão. E o que aconteceu? Seguiu Jesus pelo caminho. Amados, muitas pessoas querem só a bênção, e quando a conseguem, você sabe o que acontece, né? Recebi minha bênção, vaza. Muitas pessoas só querem a bênção, e quando a conseguem, esquecem o Senhor. Bartimeu, porém, ao ser curado por meio da sua fé, ele assumiu um novo projeto de vida. Qual era o projeto de vida de Bartimeu depois de ter sido curado? Era o quê? Seguir a Cristo. Olha aqui para mim, irmão, quando Deus faz um milagre na sua vida, o seu próximo passo é você sair da postura de esquenta-banco e se tornar um seguidor, um verdadeiro discípulo de Jesus. Jesus não faz um milagre para você colocar na prateleira. Quando Jesus faz um milagre, é para tirar você da posição de espectador e fazer você participante da história que Ele tem para a tua vida. Qual é o seu projeto? Você é um seguidor ou você é um discípulo? Uma vida vitoriosa depende de decisões, depende de atitudes corretas. E olha só, querido, essa é uma frase que a minha esposa sempre tem nos ensinado. Eu pego ela hoje para esse sermão.
O que fazemos para mudar o que somos reflete quem realmente somos. Não é a sua boca, não é o que você diz, mas é o que você faz. O que você faz, a maneira como você reage, as suas atitudes, o que fazemos para mudar o que somos, reflete quem realmente somos. Bartimeu não só ouviu que Jesus estava passando ali por aquela estrada, né? Como ele decidiu em seu coração, ele falou: quero ter um encontro transformador com ele. E ele levantou, ele gritou, ele berrou. E nessa noite eu quero dizer para você: decida e corra para Jesus hoje e receba a transformação na sua vida. Feche teus olhos.